A história dessa porta começou por causa do meu irmão, o Nando. Isso foi no começo de 2019. Naquela época ele morava comigo. Morava de favor, para ser mais exata. Nossos pais já tinham, como se diz, lavado as mãos. O Nando sempre foi complicado, sabe? Daquele tipo que parece ter um ímã para confusão, que anda com quem não deve e nunca pensa no amanhã. Eu, como irmã mais velha, acabei assumindo a responsabilidade de segurar as pontas. Nossa casa era um sobrado pequeno, desses com a escada rangendo logo na sala. Eu passava o dia no trabalho, um escritório no centro, e a minha paz acabava na hora que eu botava o pé em casa. Era uma tensão constante. Eu nunca sabia se ele ia chegar tarde, se ia chegar acompanhado, ou se simplesmente não ia aparecer. Cada barulho de moto na rua, cada voz mais alta no portão, já me deixava com o estômago revirado, esperando o pior. Eu o amava, claro que sim, mas era um amor cansado, pesado, que vinha junto com a conta de luz e o medo do que o dia seguinte traria. Numa terça-feira, depois de um dia particularmente exaustivo, eu cheguei em casa e o Nando não estava. Não tinha aviso, bilhete, nada. Eu só comi qualquer coisa, tomei um banho e apaguei na cama. O cansaço era tanto que eu nem tive força para me preocupar. Foi nessa noite que a porta apareceu pela primeira vez. No sonho, eu não estava em lugar nenhum que eu conhecesse. Era um campo vasto, seco, com a terra rachada e um céu branco, sem sol, que ardia nos olhos. E no meio do nada, fincada no chão como uma coisa bizarra, estava ela, uma porta. Era de ferro maciço, toda coberta por uma camada grossa de ferrugem que parecia úmida, como se suasse. Não tinha parede, não tinha casa, só a porta e seu batente, ali, parados. Eu me aproximei devagar. Um cheiro estranho estava no ar, uma mistura de metal velho e água salgada, como um navio afundado. Eu não sei porquê, mas eu sabia que precisava chegar perto. E foi quando eu estava a poucos passos que eu ouvi. Batidas, secas, rápidas, vindo do outro lado. Não era um som de quem pede para entrar, era o som de quem está preso. Um barulho descontrolado, de puro pânico. Meu coração no sonho, e eu juro que sentia ele de verdade, começou a bater nesse mesmo ritmo. Dei mais um passo e encostei a mão na superfície de ferro. Era gelada, um frio que entrava no osso, totalmente errado para aquele lugar quente e abafado. E então, junto com as batidas, eu ouvi a voz. Era a voz do Nando, mas abafada, distorcida pela madeira, uma voz de desespero. Ele gritava meu nome. Acordei com um pulo, puxando o ar como se estivesse me afogando. O quarto estava escuro, silencioso, mas o frio daquela porta ainda estava na minha mão, e as batidas continuavam ecoando dentro da minha cabeça. Na manhã seguinte, na cozinha, o cheiro de café passado tentava trazer uma normalidade que eu não sentia. Nando apareceu bocejando e se serviu de uma xícara. Tentei soar casual, mas minha voz saiu tensa. Tive um pesadelo horrível essa noite. Ele nem olhou para mim, só deu de ombros enquanto colocava açúcar no café. E qual a novidade? É sério, Nando, sonhei com você. Isso capturou a atenção dele. Ele me encarou com aquela expressão de quem espera uma piada. Sonhou que você estava preso, atrás de uma porta de ferro num lugar esquisito e você batia, gritava meu nome. Contei os detalhes, o campo seco, o frio do metal, o cheiro, o desespero na voz dele. A cada palavra, o divertimento no rosto dele crescia, se transformando numa tiração de sarro. Caramba, Dalila! Ele riu, um riso curto, sem humor. Você tá assistindo muito filme de terror. Relaxa, foi só um sonho. Não foi só um sonho. Eu insisti, sentindo uma urgência que eu não conseguia explicar. Parecia real demais. Era você, eu sei que era. Ele terminou o café num gole só e colocou a xícara na pia com um barulho seco. Olha, eu agradeço a preocupação, de verdade, mas eu já sou grande o suficiente para cuidar de mim, tá bom? Para de criar coisa na sua cabeça. Ele saiu para o quarto e eu fiquei ali, sozinha na cozinha, me sentindo uma idiota. Uma parte de mim queria acreditar nele, queria deixar para lá tudo como uma noite mal dormida. Mas a outra parte, a que sentiu o frio daquela porta, não conseguia.
Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. O sonho se instalou em mim. Qualquer barulho de porta batendo no prédio do escritório me dava um solavanco. Uma vez no banheiro, ouvi umas batidas ritmadas e rápidas num cano dentro da parede e meu corpo inteiro gelou, até eu perceber que era só alguma manutenção no andar de cima. Comecei a ver portas em todo lugar. A porta do elevador se fechando, a porta de um carro estacionado, a porta corta-fogo do corredor. Todas pareciam querer dizer alguma coisa, um aviso. A pior parte era à noite. Quando Nando saía, eu não conseguia relaxar. Ficava andando pela casa, olhando pela janela a cada 5 minutos. Qualquer barulho na rua era ele chegando, ou pior, alguém trazendo uma notícia ruim. Na quinta-feira, uma semana quase exata depois do sonho, ouvi uma batida forte no portão da vila. Corri para a janela da sala, o coração na boca, mas era só um entregador na casa vizinha. O alívio que senti foi tão intenso que me deixou com as pernas bambas. Sentei no sofá exausta e pensei: você precisa parar com isso. Você vai enlouquecer. Tentei seguir o meu próprio conselho, tentei esquecer. O sábado chegou e com ele uma calma passageira. Nando passou a maior parte do dia em casa, tranquilo. E quando a noite caiu e ele disse que ia sair com uns amigos, eu me esforcei para não demonstrar nada. Apenas pedi que ele tomasse cuidado e levasse o celular carregado. Ele riu e disse que sim. Eu fiquei na sala assistindo a um filme qualquer, mais para ter um barulho de fundo do que por interesse. As horas foram passando. 11 da noite. 11h30. A cada minuto a ansiedade voltava a borbulhar, mas eu a empurrava para baixo. Era só uma noite normal. Foi quando a batida veio. Não foi uma batida, foi um espancamento. Socos violentos e abertos na madeira da porta, com uma força que fez o porta-retratos na estante vibrar. Não era o ritmo de alguém que esqueceu a chave. Era o ritmo do meu pesadelo. Rápido, arrítmico, desesperado. O som exato que assombrou meu sono. Eu não me mexi. Fiquei ali, sentada no sofá. E o único som no mundo era o meu coração na garganta e as pancadas na porta. Uma ideia fria e clara passou pela minha cabeça. Aconteceu. Está acontecendo. As batidas continuaram, agora acompanhadas pela minha campainha tocada sem parar. Com as pernas tremendo, eu me levantei. Fui até a porta, a mão parada no ar, perto da fechadura. Uma parte de mim gritava para ficar longe, mas a outra, uma parte fria que já tinha aceitado o que vinha aí, sabia que adiar era inútil. Aquela era a mensagem chegando. Respirei fundo e girei a chave. Era um dos meninos que andava com o Nando, um rapaz magro que eu só conhecia de vista. Ele estava sem fôlego, o rosto pálido e suado sob a luz amarela da varanda. Dalila, ele ofegou as mãos nos joelhos. O Nando. Minha garganta fechou, eu apenas o encarei, incapaz de formar uma pergunta. Esfaquearam ele. As palavras saíram atropeladas. A gente estava lá no bar da esquina, começou uma briga. Uns caras mexeram com a namorada de um amigo, ele entrou no meio. Dalila, foi muito rápido, levaram ele para o hospital municipal. Eu não ouvi o resto. A voz dele se tornou um zumbido distante. Tudo pareceu sumir, focando apenas no rosto aterrorizado do rapaz e na confirmação terrível que ele me trazia. O sonho não era um aviso, era uma prévia, hospital. Não me lembro de ter trancado a casa. Acho que só bati a porta e entrei no carro do amigo dele, que nos levou ao hospital municipal. O caminho foi um borrão de luzes de postes e o som do motorista tentando me explicar de novo o que tinha acontecido, mas a voz dele não fazia sentido. A única coisa nítida na minha mente era a imagem daquela porta de ferro enferrujada. O hospital, numa noite de sábado, era um caos organizado. Gente em macas nos corredores, o cheiro forte de desinfetante misturado com algo mais, algo sofrido. Na recepção, uma atendente com o rosto cansado mal olhou para mim enquanto eu tentava explicar quem eu era, a voz falhando. Ela pediu os documentos dele, o meu, e me mandou sentar e aguardar num corredor com cadeiras de plástico laranja. E foi ali que eu fiquei. O tempo parou de funcionar direito. 1 minuto se arrastava por uma eternidade, depois 1 hora passava num piscar de olhos de exaustão.
Eu olhava para as outras pessoas sentadas ali, cada uma no seu próprio pesadelo com o olhar perdido. O amigo do Nando ficou por um tempo andando de um lado para o outro, até que eu disse que ele podia ir, que não havia nada que ele pudesse fazer. Eu queria ficar sozinha com a minha certeza. Minha atenção se fixou numa porta de 2 folhas, daquelas de vai e vem, no fim do corredor. Era por ali que os médicos e enfermeiros passavam. Cada vez que ela se abria, eu via um vislumbre de luz branca e movimento e ouvia sons abafados e indistintos, e a cada vez meu corpo inteiro se contraía. Aquela era a porta, a versão real, burocrática e asséptica da porta do meu sonho. Meu irmão estava do outro lado, naquela fronteira, e mais uma vez tudo o que eu podia fazer era esperar impotente, ouvindo os ecos distantes de uma luta que não era minha. Eu não rezei, eu não chorei, eu só fiquei ali, encarando a porta, sentindo o mesmo frio que senti no sonho se instalar nos meus ossos. Um frio que não vinha do ar-condicionado. Era o frio da confirmação. Depois do que pareceram dias, um médico saiu por aquelas portas, tirando a máscara do rosto. Ele correu os olhos pelo corredor e então caminhou na minha direção. O médico tinha o olhar de quem deu a mesma notícia dezenas de vezes naquela noite. Ele falou em termos técnicos, palavras que eu mal registrei: perfuração, hemorragia, cirurgia de emergência. A essência era uma só: Nando estava vivo. Por pouco, mas vivo. O alívio que eu deveria sentir, contudo, não veio. O que senti foi um peso esmagador, a sensação de ter corrido uma maratona e descoberto que a linha de chegada era apenas o começo de outra corrida. As semanas seguintes foram um borrão. Nando se recuperou lentamente. A cicatriz feia na barriga era um lembrete constante do que tinha acontecido. Quando ele finalmente teve alta e voltou para casa, a mudança era clara. E no começo eu tolamente pensei que era para melhor. O Nando barulhento, impulsivo e irritante tinha sumido. No lugar dele, havia um silêncio que pesava nos cômodos. Ele se movia pela casa devagar, quase sem fazer som. Não ligava mais música alta. Não batia à porta do quarto, não deixava um rastro de desordem. Aquele caos que tanto me esgotava desapareceu, e o silêncio que ficou era 1000 vezes mais assustador. Ele passava horas sentado no sofá, olhando para a parede, com os olhos vagos. Às vezes eu o encontrava no corredor, simplesmente parado, encarando a porta da rua com uma expressão que não era de medo nem de saudade, mas de uma familiaridade vazia. Nossos pais, numa visita, disseram que o susto o tinha feito amadurecer, que ele finalmente tinha tomado jeito. Eu sorria e concordava, mas por dentro, um alarme soava sem parar. Aquilo não era maturidade, era ausência. O ponto final veio numa noite de quinta-feira, uns 2 meses depois que ele voltou. Eu estava no meu quarto, já deitada, lendo um livro para tentar pegar no sono. A casa estava quieta demais, com aquele silêncio novo e pesado. Foi quando eu ouvi um som vindo do quarto dele que dividia a parede com o meu. Eram batidas leves, quase imperceptíveis, batidas na parede. Meu corpo inteiro travou na cama. Eu prendi a respiração, focando toda a minha atenção naquele som. Não era uma batida qualquer. O ritmo era rápido, frenético, com uma urgência desesperada. Era o eco exato das pancadas na porta de ferro do meu sonho. Ele estava ali no quarto ao lado, reproduzindo o som do seu próprio pânico. Naquela noite eu entendi. A porta do sonho, a porta do hospital. Nando esteve naquele limiar. Ele bateu, lutou para voltar e conseguiu. Mas quando a porta se abriu para que ele passasse, algo mais pegou carona na sombra dele. Ou talvez uma parte dele tenha ficado para sempre do outro lado. Não sei o que é pior. O que eu sei é que o meu irmão voltou para casa. Mas o barulho que ele faz agora não é mais o da vida. É o eco teimoso de uma porta que nunca se fechou de verdade. E eu estou aqui, no quarto ao lado, condenada a escutar. Acho que toda casa antiga guarda um eco de quem viveu ali. Não falo de assombração, não de início. Falo do jeito que o degrau de uma escada fica mais fundo bem no meio,
do cheiro de um produto de limpeza específico que nunca sai de verdade do assoalho ou de uma corrente de ar que parece ter um caminho próprio pelos corredores. É a memória das coisas, a rotina que fica grudada na casa. Foi pensando nisso que a coisa toda começou a fazer algum sentido para mim muito tempo depois. Meu nome é Anselmo. Sou eletricista, mas na prática acabo fazendo de tudo um pouco. Quem trabalha por conta sabe como é. Um serviço puxa o outro. No começo de 2023, um empreiteiro conhecido, o Macedo, me arranjou um trabalho. Era uma revisão elétrica num casarão, desses que a gente só vê em bairro nobre, com um muro alto e uma jabuticabeira velha e carregada no jardim da frente. A casa por dentro era outra época. O pé direito era tão alto que minha voz parecia menor ali. O piso era de tacos de madeira, escuros e tão bem encerados que refletiam a luz fraca que entrava pelas janelas altas. Eu passei a tarde toda trabalhando na parte externa, refazendo uma fiação antiga que alimentava umas arandelas no muro do jardim. Estava tão concentrado que não vi o tempo passar. O sol já estava baixo quando meu celular tocou. Era o Macedo. "Anselmo, tá aí ainda, meu filho?" A voz dele soou apressada do outro lado. "Tô aqui, Macedo, finalizando a passagem dos cabos." "Beleza, olha, tive que correr para resolver um pepino em outra obra e os proprietários já foram também. Quando você acabar aí, é só guardar as ferramentas lá dentro na copa e bater a porta. Deixa a chave de volta na caixinha de correio, combinado?" "Combinado", respondi. Ele desligou. Guardei o celular no bolso e olhei em volta. O barulho de trânsito que se ouvia de longe parecia não alcançar aquela rua. Não se ouvia um pio, só algum pássaro na árvore. Olhei para a massa escura da casa atrás de mim e pela primeira vez naquele dia senti que estava completamente sozinho ali. Terminei o serviço externo, juntei minhas coisas e entrei na casa. O silêncio lá dentro era ainda maior. Meus passos no piso de tacos faziam um som oco que parecia se espalhar por todo o ambiente. Antes de ir embora, eu só precisava usar o banheiro. Fui direto no lavabo do corredor, o mesmo que a dona da casa tinha me indicado mais cedo. Mas a porta não abriu. A maçaneta girou em falso, estava trancada por dentro. Estranho, bati de leve. "Oi? Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Esperei um pouco, pensando que talvez fosse alguma funcionária que eu não tinha visto. Bati de novo, um pouco mais forte. Nada. O silêncio me devolveu apenas o eco da minha própria batida. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Macedo tinha garantido que não havia mais ninguém. A situação estava ficando desconfortável e a vontade de ir ao banheiro cada vez mais forte. Foi quando me lembrei de ter visto, de relance, uma outra porta de banheiro no andar de cima, quando a proprietária me mostrou onde ficava o disjuntor geral. Eu não devia, eu sei. Minha função era no térreo e no jardim. Mas a alternativa era sair e procurar algum lugar na rua, o que parecia ridículo. Decidi que seria rápido subir, usar o banheiro, descer e ir embora. Ninguém nunca saberia. Comecei a subir a escadaria principal, sentindo o carpete macio e grosso sob as botas de trabalho. Cada passo parecia um pequeno crime. Aquele cheiro de madeira antiga, misturado com um perfume floral muito fraco, quase sumido, por um instante me lembrou da Helena, minha esposa. Me lembrou de como o cheiro dela ficou no nosso armário por meses depois que ela se foi. Casas guardam essas coisas, eu pensei. Guardam cheiros, guardam ausências. Essa lembrança me tirou um pouco do eixo. Por um segundo, não era só a bexiga cheia que me fazia subir, mas essa tristeza que vinha do lugar e parecia se juntar com a minha. Cheguei ao corredor do segundo andar. Era um espaço amplo com várias portas fechadas. Encontrei o banheiro, usei e, ao sair, lavei as mãos e o rosto, tentando me livrar daquele sentimento esquisito. Mas quando abri a porta para voltar, em vez de virar para a escada, eu parei. O corredor se estendia à minha frente, silencioso, convidativo. As sombras já estavam longas, e a pouca luz do fim de tarde que entrava por uma janela no fundo desenhava o contorno dos móveis cobertos por lençóis brancos. Eu dei um passo, depois outro. A curiosidade é uma coceira que a gente precisa coçar. Espiei por uma fresta de porta. Vi apenas formas vagas.
Móveis grandes cobertos por lençóis brancos, parecendo uma família de fantasmas dormindo. Foi um pensamento bobo, mas que me deu um arrepio. A casa estava quieta demais, parada no tempo. Andei mais um pouco pelo corredor na direção da janela no fundo, de onde vinha a última luz do dia. Eu queria só ver a vista, foi a desculpa que dei a mim mesmo. A vista era bonita. Dava para ver os telhados das outras mansões, as copas das árvores formando um tapete verde escuro contra o céu que agora estava laranja e roxo. E foi nesse exato momento, enquanto eu olhava para fora, que aconteceu. A luz de um poste lá na rua piscou e se apagou. Em seguida, as luzes de uma casa vizinha. Depois, um bloco inteiro de casas, tudo num efeito dominó. Em menos de 5 segundos, o bairro inteiro mergulhou num breu total, um apagão. Meu primeiro instinto foi ficar absolutamente parado, como um bicho que se finge de morto. Esperei que a energia voltasse no minuto seguinte, como às vezes acontece, mas não voltou. O silêncio que veio junto com o breu era diferente. Era um silêncio pesado, definitivo. E eu estava no segundo andar de uma casa que não era minha, sem saber o caminho de volta. Senti o pânico subir com um gosto de ferro na boca. Calma, Anselmo, calma. Eu repetia para mim mesmo, mas minha respiração já estava curta. Levei as mãos para a frente como um cego e tentei refazer meu caminho. Mas o corredor, que parecia reto e simples, agora era um labirinto. Minha memória espacial sumiu. Eu não sabia se estava indo para a escada ou para mais fundo na casa. Meus pés se arrastavam, com medo de tropeçar em algum tapete ou chutar um móvel que eu sabia ser caro. Lembrei do celular, enfiei a mão no bolso, o coração batendo forte. Peguei o aparelho e apertei o botão lateral. A tela se acendeu, me cegando por um instante. E então veio o segundo soco no estômago. 1% de bateria. Aquele ícone vermelho piscando era quase uma piada. Usei a luz fraca da tela para tentar me orientar. O brilho era pálido, insuficiente. Ele criava mais sombras do que iluminava, e os móveis cobertos pelos lençóis agora pareciam figuras humanas, sentadas, me observando naquela luz estranha. A sensação de estar sendo vigiado ficou tão forte que cheguei a virar a cabeça para trás algumas vezes. Andei mais rápido, quase um trote desajeitado, antes que o celular morresse. Virei um corredor que não reconheci, depois outro. A casa parecia ter mudado de forma no escuro. O terraço, a janela, a escada, tudo tinha desaparecido. E então a tela piscou uma última vez e se apagou. A escuridão que voltou era ainda pior, mais densa, mais final. Eu estava completamente perdido. Fiquei parado, tentando ouvir qualquer coisa, qualquer som que me desse uma direção. E foi no meio desse silêncio absoluto que eu senti uma corrente de ar, fria e com um cheiro diferente, úmido. Vinha de baixo, de algum lugar perto dos meus pés. Agachei desconfiado e passei a mão pelo assoalho. Meus dedos encontraram a borda de uma abertura. Não era um buraco, era um corte reto na madeira. Fui tateando e percebi que era um alçapão, ou algo parecido, e que ele estava aberto. A corrente de ar vinha de lá. Com o pé, senti o primeiro degrau. Era uma escada. Minha primeira reação foi de alívio. Descer. Descer era o caminho para a rua, para a saída. Mas logo em seguida, uma hesitação forte me segurou no lugar. Aquela não era a escada principal, larga e com carpete pela qual eu tinha subido. Essa era estreita, íngreme. O ar que subia de lá era gelado e trazia um cheiro estranho, uma mistura de poeira, umidade e algo adocicado, como flores que secaram há muito tempo. Ficar perdido no escuro no andar de cima era ruim. Descer por uma escada secreta para um lugar desconhecido poderia ser pior. Mas o que eu ia fazer? Gritar por ajuda? Ninguém ia me ouvir. Ficar ali parado até a energia voltar, sabe-se lá quando? Não. O pânico de ficar preso lá em cima era maior que o medo do que havia embaixo. A única opção era descer. Virei o corpo e comecei a descer de costas com o cuidado de um ladrão. Cada degrau que eu pisava dava um gemido longo e arrastado. Um protesto da madeira velha que parecia reclamar do meu peso. O som era alto demais naquele silêncio todo. A parede que eu tocava para me guiar era fria, coberta por um reboco áspero que soltava um pó fino nos meus dedos.
O ar mudava a cada passo, ficava mais denso, mais frio. Aquele cheiro adocicado de flores mortas se misturou com outra coisa, algo que eu conhecia, mas demorei a identificar. Incenso. Era um cheiro de incenso já apagado, frio, como o que fica numa igreja horas depois da missa. Era um cheiro de ritual. Não parecia que eu estava mais na mesma casa. Parecia que aquela escada era uma passagem para outro lugar, um porão ou um anexo que tinha ficado fechado por anos. A descida parecia não ter fim. Eu não fazia ideia de quantos lances já tinha vencido, só continuava, um pé depois do outro, sentindo o frio subir pelas minhas pernas. Finalmente, meu pé não encontrou o próximo degrau. Cheguei, pensei. O chão. Respirei fundo, um alívio tenso percorrendo meu corpo. Dei um passo à frente com mais confiança, esperando encontrar o piso firme de um cômodo. Mas meu pé enganchou em alguma coisa. Eu me desequilibrei para a frente, os braços se agitando no escuro para tentar parar a queda. Minha mão bateu em algo liso e frio, num pedestal ou mesinha, e o objeto que estava em cima voou no chão. O som foi agudo, inconfundível. O barulho de porcelana fina se estilhaçando em um piso de pedra. Um som caro, um som de desastre. E foi aí que a outra coisa aconteceu. Até aquele momento, em meio ao meu próprio pânico, eu vinha ouvindo um som muito baixo, quase no limite da audição. Um choro de bebê, fraco e constante, que eu tinha assumido ser da vizinhança, atravessando a noite. Mas quando os cacos se assentaram no chão, o choro parou. Não diminuiu. Ele cessou. Foi como se alguém tivesse apertado um botão. Perto da minha mão, senti os fragmentos cortantes. Era uma boneca de porcelana. O silêncio que veio depois foi a pior coisa que eu já ouvi na vida. Era um silêncio que tinha peso, que tinha presença. Um silêncio que esperava. Fiquei ali, caído de quatro no chão, sem coragem nem de respirar. Eu tinha feito barulho, eu tinha quebrado o choro. Então uma luz se acendeu, não a casa inteira, só uma lâmpada num canto distante do salão. Uma luz amarelada e fraca, de um abajur antigo. Ela mal iluminava, mas revelou o que eu tinha feito. Os cacos brilhantes da boneca no chão. Depois a luz alcançou um par de sapatos, pretos de couro bem engraxados. Minha visão subiu e viu as calças de um terno que se perdia na escuridão. Então, uma segunda luz, do outro lado do cômodo, piscou e se acendeu, e com ela mais sapatos surgiram das sombras. E mais. Eram dezenas de silhuetas imóveis, a maioria ainda quase no escuro, seus rostos e formas mal definidos. Eu não conseguia ver todos, mas podia senti-los. Eu não estava sozinho. Havia uma multidão ali dentro, homens e mulheres, dezenas deles parados em silêncio. Usavam roupas que pareciam saídas de um filme antigo. Ternos escuros, gravatas finas, vestidos pretos, longos, de luto rigoroso. As mulheres tinham o cabelo preso em coques apertados, os rostos pálidos e sem expressão. Ninguém se mexia, ninguém falava. Estavam todos apenas me olhando, não com raiva, nem com surpresa. Era uma calma terrível, um olhar coletivo, pesado e antigo, um olhar de puro julgamento. Meu coração parecia uma pedra no peito. Eu mal conseguia puxar o ar. Foi quando meus olhos foram atraídos para o centro da sala. O ponto para onde todos eles pareciam direcionar sua atenção antes de eu chegar. Havia um berço de madeira escura, quase negra, todo trabalhado com entalhes de anjos e flores. Ele estava coberto por véus finos e pretos, como os que se usam em caixões. O choro tinha vindo de lá. E agora, o silêncio também vinha. Eu tinha interrompido a vigília deles. Ninguém se moveu, ninguém me ameaçou. Mas a pressão naquele salão era algo físico, uma força que me esmagava contra o chão. Era o peso de dezenas de olhares, todos focados em mim, o cara que não devia estar ali, o que fez barulho. Senti minhas bochechas queimarem de uma vergonha que era maior que o medo. Eu não tinha o direito de estar ali, de testemunhar aquilo. Com um esforço que pareceu levar uma eternidade, consegui me levantar. Meus joelhos estalaram. Evitei olhar para os cacos da boneca. Mantive meu olhar baixo, mas sentia os deles em mim.
Comecei a recuar um passo de cada vez, arrastando os pés para trás na direção da escuridão da escada de onde eu tinha vindo. Meu corpo todo tremia. Cada passo para trás era uma pequena vitória. O silêncio era tão completo que eu ouvia o tecido da minha calça roçando, o som da minha própria respiração engolida pelo ambiente. Quando meus calcanhares finalmente tocaram o primeiro degrau da escada secreta, eu me permiti uma pequena inclinação de cabeça, um pedido de desculpas mudo e patético. Nesse instante, a porta do salão, uma porta dupla de madeira escura que eu nem tinha notado antes, começou a se fechar. Ela não bateu. Deslizou suave e silenciosamente, sem que ninguém a tocasse, até se fechar com um estalo abafado e final. Não fui expulso, fui dispensado. Aquele som quebrou minha paralisia. Subi a escada tropeçando nos próprios pés, batendo os ombros na parede estreita, o som da minha fuga desajeitada ecoando atrás de mim. Voltei ao corredor do andar de cima e não parei. Corri pela escadaria principal, atravessei o saguão de entrada em 2 passadas e lutei com a tranca pesada da porta da frente. Quando o ar da noite finalmente bateu no meu rosto, foi como sair de debaixo d'água. Corri pelo jardim, pulei para dentro da minha caminhonete e apertei o botão da trava elétrica. O som das portas se trancando foi o som mais seguro do mundo. Fiquei ali, a testa apoiada no volante, as mãos tremendo tanto que eu não conseguiria girar a chave nem que minha vida dependesse disso. Meus olhos ardiam secos e eu percebi que não tinha piscado uma única vez lá dentro. Aprendi a lição, não me meto mais onde não sou chamado, mas a história, para mim, não acabou ali. Uma semana depois eu estava em casa de madrugada. Tinha acabado de deitar. O silêncio do meu apartamento era total. E então eu ouvi, vindo do quarto de hóspedes, o quarto que um dia foi da Helena, um choro de bebê, fraco e constante. Eu moro sozinho desde que Helena se foi. Não havia ninguém lá. E mesmo assim, o choro continuou por quase 1 hora. Um pedaço daquela noite que, de algum jeito, veio junto comigo. A gente não escolhe o que herda. Às vezes é um relógio de pulso, uma fotografia amarelada, uma dívida no banco. No meu caso, foi um problema com porteira, alguns hectares de pasto cansado e uma casa que parecia estar prendendo a respiração. Meu nome é Fabiano e até uns 4 meses atrás, a minha maior preocupação era como pagar o empréstimo que fiz para abrir uma pequena gráfica que não deu certo. Vendi o que pude, me mudei para um quartinho alugado e já estava devendo o 3º mês. Foi no meio desse sufoco que recebi a ligação de uma tia. Ela disse que os papéis do sítio do meu avô Silvério finalmente tinham saído e que tudo era meu por direito. Eu mal lembrava dele, um homem calado que minha mãe fazia questão de esquecer. Para ela, ele tinha ficado esquisito com a idade. A única coisa que eu sabia era que ele tinha morrido há uns bons 2 anos, sozinho naquela terra. Na hora, não pensei em outra coisa: vender. Aquele dinheiro não ia só me tirar do buraco, ia me dar uma chance de recomeçar. Levei quase 5 horas para chegar lá. Primeiro um ônibus de linha, depois outro, mais surrado, que me deixou no acostamento de uma estrada de asfalto judiado. O resto do caminho, uns 2 quilômetros, fiz a pé, debaixo de um sol que parecia querer rachar a terra vermelha. Conforme eu andava, o barulho dos carros sumia, dando lugar a um silêncio pesado que só era quebrado pelo vento seco passando pelo mato. A porteira de madeira estava torta, mas não caída. Quando a empurrei, ela rangeu como se reclamasse. A casa, lá no fundo, parecia menor do que nas minhas memórias de infância. Era simples, de um branco encardido pelo tempo com uma varanda na frente. O que eu achei estranho foi outra coisa. Para um lugar abandonado há mais de 2 anos, tudo estava arrumado demais. O mato em volta da casa estava cortado, não de um jeito caprichado, mas como se alguém aparasse o excesso para não deixar que ele encostasse nas paredes. Ao me aproximar, notei os detalhes. Em cima de cada batente de janela, havia um raminho seco de alguma planta escura, que depois vi que era arruda. E no chão, contornando a casa inteira,
uma fina linha de sal grosso quase invisível contra a terra. Pensei que só podia ser coisa do avô, uma daquelas manias de gente mais velha do interior. Uma superstição boba para afastar mal-olhado ou coisa parecida. Entrei na casa. O ar lá dentro era parado com aquele cheiro de poeira e madeira antiga. Móveis simples cobertos por panos brancos que já estavam amarelados. Passei a primeira noite ali, num colchão velho que encontrei em um dos quartos. Custei a dormir não por medo, mas pela estranheza. O silêncio era tanto que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Fora isso, só o som do vento assobiando pelas frestas e o estalo ocasional da madeira da casa se ajeitando no frio da madrugada. Acordei com o sol entrando pela janela suja e me senti um idiota. Era só uma casa velha no meio do nada. O que mais poderia ser? Passei a manhã tentando dar um jeito no lugar, mais para me manter ocupado do que por qualquer outra coisa. Varri o chão, abri todas as janelas para deixar o ar circular. Encontrei um latão de tinta seca e um pedaço de madeira na oficina caindo aos pedaços que ficava nos fundos. Com um caco de carvão, escrevi em letras grandes e tortas: "Vende-se" e o meu número de celular embaixo. Com um martelo enferrujado e alguns pregos, fui até a entrada e fixei a placa no poste da porteira. Dei uns passos para trás para admirar meu trabalho. Era um gesto simples, mas para mim significava tudo. Significava uma chance. Foi nesse momento, olhando para a minha placa improvisada, que eu senti um incômodo, uma sensação de estar sendo observado. Corri os olhos pela linha do horizonte onde o pasto seco encontrava o começo do mato mais denso, a uns 200 metros de distância, e eu o vi. Havia um homem parado ali, completamente imóvel. Usava um chapéu de abas largas que escondia seu rosto e roupas escuras que se misturavam com as sombras das árvores atrás dele. A princípio, pensei que fosse algum vizinho curioso. Esperei que ele acenasse, gritasse alguma coisa ou se aproximasse. Mas ele não fez nada. Apenas ficou lá, parado, como se fosse uma estátua esquecida no meio do campo. Ele não estava parado como uma pessoa normal. Era uma imobilidade diferente, de estátua. Fiquei olhando por 1 minuto inteiro, talvez mais. Ele não se mexeu 1 centímetro. Aquilo me deu um arrepio. Desviei o olhar, fingindo não ter visto, e caminhei de volta para a casa sem pressa. Mas cada passo parecia pesado. Quando cheguei na varanda, olhei de novo. A figura ainda estava lá, na mesma posição, um ponto escuro na paisagem. Entrei e fechei a porta, girando a chave na fechadura. O som da tranca ecoou alto na casa vazia. O alívio da manhã tinha desaparecido por completo. A noite caiu de um jeito esquisito, não foi como na cidade, que as luzes se acendem e a vida continua. Ali, a escuridão tomou conta de tudo, e o silêncio que antes era bom, agora parecia que estava esperando alguma coisa acontecer. Comi um pão com mortadela que tinha trazido na mochila, mas a comida desceu arranhando. Cada estalo da madeira, cada lufada de vento um pouco mais forte na janela, me deixava tenso. Tentei me convencer de que o homem era só um morador local, talvez desconfiado de gente de fora. Fazia sentido. Mas a imagem daquela imobilidade dele não saía da minha cabeça. Fechei tudo o que podia ser fechado. As janelas tinham trincos de ferro e a porta da frente, uma tranca que parecia firme. Fui para o quarto e me deitei, mas o sono não vinha. Foi quando, lá pela meia-noite, talvez 1 da manhã, eu ouvi o primeiro barulho que não pertencia à noite. Começou como um arranhão, um som baixo e contínuo na parede de fora do quarto. Parecia uma lixa grossa sendo passada lentamente na madeira. Fiquei completamente imóvel na cama, prendendo a respiração para escutar melhor. O som percorreu a parede inteira devagar e parou. Senti o coração bater mais forte. Pensei que fosse algum bicho, um gambá, talvez um tatu tentando cavar. Tinha que ser. Então eu ouvi os passos. Não eram no chão, eram em cima, no telhado de zinco. Passos pesados, arrastados, que faziam a chapa de metal vibrar com um ruído baixo. Alguém estava andando sobre a casa. Não havia árvore perto o suficiente para alguém subir, nem escada. O som deu uma volta completa no telhado e, de repente, parou bem acima do meu quarto.
Fiquei olhando para o teto escuro, esperando que ele se curvasse para baixo, que alguma coisa atravessasse a madeira. Mas o que veio foi uma batida, um único golpe seco na veneziana da janela. Não foi um som de algo que bateu por acidente, foi intencional, firme. Levantei da cama num pulo, fui recuando para o meio da sala, o mais longe possível das paredes. Onde quer que eu ficasse, a casa parecia um tambor. Ouvi outra batida, dessa vez na parede da cozinha. Depois um baque na porta dos fundos. Não eram golpes violentos, desesperados para entrar. Eram metódicos, pacientes, como se estivessem testando cada centímetro da casa, me lembrando que estavam do lado de fora por toda parte. Passei o resto da noite sentado no chão da sala, com as costas contra a única parede que não dava para o exterior, abraçando os joelhos. Não peguei faca, nem ferramenta nenhuma. O que eu poderia fazer? Eu só ouvia. Os arranhões voltaram, as batidas espaçadas continuaram, migrando de uma parede para outra. Era como se estivessem me cercando com o barulho. Um cerco que só parou quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o céu. O silêncio que se instalou depois foi quase tão assustador quanto o barulho. Eu não tinha mais dúvida nenhuma. Aquilo não era gente, e estava ali por causa da placa na porteira. Assim que o sol ficou forte, criei coragem para sair. Forcei minhas pernas a me levarem para fora e dei a volta na casa. Senti até o último pelo do corpo levantar. As paredes de madeira estavam marcadas com arranhões longos e fundos, como se um animal muito grande tivesse tentado escalar. A linha de sal grosso estava mexida em vários pontos, desfeita, e havia um rastro sujo na terra. Um círculo perfeito em volta da casa, como se algo pesado tivesse sido arrastado ali por horas. Não havia pegadas de entrada ou saída, só aquele sulco circular e os arranhões. Voltei para dentro com um nó no estômago. Eu precisava ir embora, mas a imagem da minha conta bancária zerada, do aluguel atrasado, me prendia ali. Fui mexer numa cômoda velha do quarto do meu avô, procurando por alguma escritura, qualquer documento da propriedade. Numa gaveta emperrada, embaixo de papéis amarelados pelo tempo, encontrei um caderno de capa preta, desses de contabilidade. A maior parte eram anotações de safra, despesas com arame, ração, coisas normais. Mas no meio delas, com uma caligrafia tremida, surgiam frases soltas. Seca de 2 anos não perdoa. Eles ofereceram ajuda. Numa outra página, o pagamento era a promessa do primeiro fruto que a terra me desse, mas a chuva não veio. E mais para o fim, a mais clara de todas. Eles esperam do lado de fora da cerca, a casa ainda segura. Não posso sair. Aquilo me subiu um medo que eu nunca tinha sentido. Lembrei de ter visto a fumaça de uma chaminé à distância no dia anterior. Havia um vizinho. Juntei o caderno, enfiei na mochila e saí, quase correndo. Encontrei a casinha bem mais simples que a do meu avô. Na varanda, um senhor de idade, magro e de pele curtida, limpava uma espiga de milho com uma faca. Ele levantou os olhos quando me aproximei. Pensei que não vinha mais, rapaz. Era o seu Benedito. Fiquei sem saber o que dizer. Ele apontou para um banquinho de madeira. Senta aí, já imaginava que você vinha. Vi a placa na porteira. Mostrei o caderno para ele. Ele olhou para a capa, mas não pegou. Apenas balançou a cabeça com um cansaço de quem já viu aquela história muitas vezes. Seu avô não ficou maluco, Fabiano. Ele ficou desesperado, disse ele com a voz rouca. Essa terra aqui secou de um jeito que ninguém nunca tinha visto. O gado morria de sede. Silvério tentou de tudo. No fim, ele fez um trato com quem não devia. Um trato? Com quem? Seu Benedito suspirou, um sopro longo de fumaça invisível. Não com quem, com o quê? Prometeu uma coisa que não podia dar em troca da chuva que nunca caiu. A dívida ficou, e eles vêm cobrar. Toda noite, seu avô aprendeu com uma benzedeira da região a proteger a casa, a trancar a dívida do lado de fora. Mas ele não podia sair, nunca. Voltei para o sítio com as pernas pesadas e a cabeça a mil. Depois do que o seu Benedito disse, eu não sabia mais o que pensar. Não eram fantasmas, não era assombração. Era uma cobrança, uma dívida de um homem desesperado que agora caía no meu colo. O sol começou a baixar e o pânico foi crescendo dentro de mim.
Olhei para a minha mochila, para a porta, e pensei em simplesmente ir embora. Mas para onde? Voltar para a cidade significava despejo, significava o fundo do poço. A raiva se misturou ao medo. Aquela terra era minha agora. Num impulso de teimosia, peguei o celular. O sinal era quase inexistente, mas consegui que uma barrinha aparecesse perto da janela da cozinha. Lembrei de ter visto uma placa de vende-se sítios e chácaras na cidadezinha por onde passei. Disquei o número que anotei às pressas. Chamou 1, 2, 3 vezes. Corretora Sol Nascente, boa tarde. Atendeu uma voz de mulher. Olá, bom dia. Eu tô ligando sobre um sítio. Comecei a falar, a voz trêmula. Eu herdei uma propriedade aqui perto e... Naquele exato instante, um impacto violento atingiu a parede do lado de fora, bem ao lado da minha cabeça. O som foi tão forte que o velho calendário de folhinha pregado na parede caiu no chão. Eu dei um pulo para trás, derrubando o celular. Senhor? Senhor, está aí? A voz da mulher soava distante, metálica. Peguei o aparelho do chão, gaguejando. Desculpe, ligação ruim. Eu ligo depois. Desliguei antes que ela pudesse responder. A mensagem tinha sido recebida. Eles estavam ouvindo e não iam permitir. Aquela noite foi um inferno. O cerco não esperou a madrugada. Começou assim que a última luz do sol sumiu. As batidas não eram mais espaçadas ou curiosas. Eram golpes fortes, raivosos, que faziam as paredes tremerem. Soavam como punhos de pedra se chocando contra a madeira, vindos de todos os lados ao mesmo tempo. As janelas rangiam nos caixilhos como se fossem ser arrancadas a qualquer momento. E então vieram as vozes. Não eram palavras claras. Era um murmúrio baixo, gutural, que parecia vir da própria terra. Vários sussurros ao mesmo tempo, que pareciam entrar pelas frestas. E no meio daquele som horrível, de vez em quando, uma das vozes se sobressaía, sibilando algo que parecia o meu nome. Fabiano. Arrastei uma cômoda pesada e a encostei na porta do quarto. Sentei na cama, com as mãos nos ouvidos, mas eu ainda ouvia. Sentia a vibração dos impactos pelo assoalho. A casa inteira gemia, como um animal ferido. Em algum momento, o cansaço me venceu e eu apaguei, num sono leve e cheio de pesadelos. Acordei com o silêncio do amanhecer. Meu corpo doía inteiro. Empurrei a cômoda e saí do quarto, o coração acelerado, esperando encontrar uma porta arrombada, uma janela quebrada. Mas tudo estava no lugar. Fui até a cozinha beber um copo d'água do filtro de barro e foi quando eu vi. No chão, que eu mesmo tinha varrido no dia anterior, havia pegadas. 3, 4 pegadas de pés descalços, marcadas por uma lama escura e seca. Elas vinham da direção da porta dos fundos, que continuava trancada por dentro. Iam até o centro da cozinha e simplesmente paravam. Não havia um caminho de volta. Era como se quem as deixou tivesse se materializado ali e depois desaparecido no ar. Cheguei a prender a respiração, corri para fora, para a luz do dia, precisando respirar. Olhei na direção da cerca do mangueiro e eu simplesmente travei. Eles não estavam mais na linha distante do mato. Eram uns 5, talvez 6 deles. Estavam parados ali a menos de 50 metros da casa. As mesmas figuras escuras com os chapéus escondendo os rostos que eu sabia que não existiam. Vê-los ali tão perto era um recado claro. O tempo de espera tinha acabado. Fiquei ali parado na varanda olhando para eles. O sol batia nas minhas costas, mas eu sentia um frio que vinha de dentro. Não havia mais o que racionalizar. Não havia mais esperança de que fosse um engano. A presença deles tão perto em plena luz do dia mostrava que não tinha mais jeito. Eles não iam parar. A cada noite eles chegariam mais perto. A cada tentativa minha de lutar pelo que eu achava que era meu, eles tomariam mais um pedaço da minha sanidade. As pegadas na cozinha provavam isso. A casa já não era um porto seguro. Era uma gaiola, e eles estavam do lado de fora, esperando que o bicho enjaulado finalmente desistisse. E eu desisti. Naquele momento, olhando para aquelas silhuetas que eram tão escuras que pareciam um buraco na paisagem, a minha dívida no banco, o aluguel atrasado, tudo isso pareceu pequeno, insignificante.
O que era o desespero por dinheiro perto daquele tipo de terror? Um terror paciente, que durou anos para o meu avô e que, pelo visto, estava disposto a durar anos para mim também. Eu entendi por que minha mãe nunca mais quis falar desse lugar. Não era raiva, era medo, um medo que ela carregou pela vida toda. Entrei em casa pela última vez. O ar parecia o mesmo, mas tudo soava diferente. O silêncio parecia diferente. Era o silêncio de quem desistiu. Fui até o quarto, peguei minha mochila e juntei minhas poucas coisas. Por último, peguei o caderno de capa preta do meu avô. Fui até a cozinha e o deixei aberto sobre a mesa, bem ao lado das pegadas de barro seco que ainda marcavam o chão. Que ficasse ali. A história pertencia àquela casa, não a mim. Abri a porta da frente e saí sem olhar para trás. Caminhei pela estradinha de terra, passei pela porteira com a minha placa de vende-se, que agora parecia uma piada de mau gosto. Continuei andando sem virar o rosto, sentindo o sol esquentar minha nuca. Só quando cheguei no asfalto da estrada principal foi que parei e olhei. O sítio, ao longe, parecia apenas uma casinha branca e solitária no meio do verde e do marrom. As figuras escuras tinham sumido, ou talvez apenas tivessem voltado para dentro da paisagem, se tornando indistinguíveis das sombras das árvores. Peguei o ônibus de volta para a cidade, sem um tostão a mais no bolso, com os mesmos problemas de antes. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Eu não herdei uma terra, nem uma oportunidade. Eu herdei uma sentença, e a única coisa inteligente a se fazer era recusá-la. Às vezes, a maior vitória que a gente pode ter é simplesmente abandonar a luta. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.